Unidade, um trabalho de muitas mãos. Reflexão baseada em Efésios 4, versos 1 a 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis nas palavras. Sejam pacientes uns com os outros, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como há somente uma esperança na qual todos nós fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, quando lemos as cartas de Paulo, podemos perceber uma grande preocupação dele relacionado a temas sobre santidade, amor, humildade, obediência e unidade. Na condição de igreja, não podemos jamais fugir deste tema sobre unidade. Sem a unidade, a igreja não existiria, pois é justamente para vivenciar esta unidade que Jesus, o nosso Mestre, fundou a igreja. Qual é a origem da palavra igreja? Igreja deriva da palavra grega eclésia. Esta palavra designa assembleia ou reunião, derivado do verbo ekalem, formado pela partícula ek, que significa para fora, e da partícula kalem, que tem significado de chamar, clamar. Então, traduzindo literalmente, igreja significa chamar para fora, numa escolha singular, numa convocação especial. Portanto, quando pronunciamos a palavra igreja, estamos dizendo que se trata de uma reunião de pessoas chamadas para fora, numa convocação especial. Neste sentido, quando Jesus diz, eu fundarei a minha igreja, ele está dizendo que fundaria uma comunidade de pessoas que vivenciariam ou viveriam unidas em torno da fé no seu nome e da sua doutrina. Eis porque Paulo, em diversas porções de suas cartas, chama a nossa atenção para este chamado ou vocação celestial, que é a igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, esta consciência de que somos igreja, não por nossa vontade humana, mas pela vontade soberana de Deus, é deveras importante. É a partir desta consciência que vemos quão maravilhoso e grandioso é o nosso Deus, a ponto de nos chamar para fazer parte desta união de pessoas alcançadas pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Digo isso porque nem todos aceitarão de bom grado o convite gracioso de fazer parte desta construção indestrutível sobre a terra. Pois o próprio construtor, Jesus, nos assegurou dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A oração de Paulo era, portanto, que os cristãos de sua época entendessem esta vocação celestial e andassem de modo digno. Andar de modo digno aqui carrega a ideia de viver na prática do amor, da humildade, da paciência, da santidade pessoal e da unidade. Além destas atitudes tão importantes e necessárias para quem de fato pertence à igreja, Paulo salienta e fortalece nesta porção
a ideia da unidade, dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Percebam que aqui nas palavras de Paulo, que esta preservação e manutenção da unidade depende de cada um de nós. Há de se ter um esforço individual e coletivo de nossa parte para preservar esta unidade. Na unidade, nós nos identificamos com aquele que nos chamou. Até que ponto nós estamos nos esforçando para manter esta unidade no corpo de Cristo? Até que ponto nós estamos investindo nossos esforços nesta unidade tão esperada e desejada por Deus? O pecado que entrou no mundo por causa de Adão desfigurou esta imagem de união que Deus deseja que tenhamos. Na oração sacerdotal, Jesus clama ao Pai para que esta unidade seja restaurada na vida dos seus discípulos, bem como na vida desta comunidade chamada Igreja. A unidade vivida na sua essência espelha a imagem do Deus vivo na vida da Igreja. Jesus, o Filho, espelhava na sua própria vida esta imagem do Pai, vivendo esta unidade na sua mais profunda essência. Quanto ao mais, meus amados irmãos e minhas irmãs, sejamos sempre firmes nesta unidade do Espírito, esforçando-nos para preservar este vínculo da paz em nossos corações. Sejamos sempre constantes nestas práticas elencadas por Paulo, que são o amor fraternal, a humildade, a docilidade nas palavras e a santidade na conduta. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, abundantes no ensino, na palavra e no partir do pão, pois, agindo assim, receberemos um grande galardão reservado para todos aqueles que aguardam a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do Filho, o grande e insondável amor do Pai e as consolações do Espírito Santo permaneçam e estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.